As defesas aéreas em camadas seriam essenciais para o Irã. Assim, o país limitaria os Estados Unidos ao uso de bombardeiros e caças furtivos, já que o restante seria abatido. Mas esses planos já morreram há muito tempo. Agora os Estados Unidos têm AH-64 Apaches e A-10 Warthogs operando no Irã. Eles estão fazendo chover ataques devastadores sobre as forças armadas do Irã, cumprindo seu papel em apagá-lo do mapa, com ataques tão fora deste mundo que o Irã nunca imaginou que poderia ser atingido dessa forma. E por que isso ocorre? Porque os Estados Unidos conquistaram a supremacia aérea no Irã. Se você os conhece, você os ama, disse o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, em 26 de março, ao afirmar que helicópteros Apache e A-10 Warthogs voam livremente no espaço aéreo iraniano. Helicópteros Apache realizam ataques no espaço aéreo iraniano e no Estreito de Hormuz livremente, disse Heggs. E o que isso nos mostra é que o Irã não tem resposta da defesa aérea aos ataques aéreos que os Estados Unidos estão impondo. Essas aeronaves não são furtivas, pelo contrário. Hegseth as descreve como lentas e voando baixo, especialmente em comparação com o F-35 e o bombardeiro B-2 Spirit. Esse fato já evidencia como as defesas aéreas do Irã foram degradadas. Você só envia essas plataformas lentas e de apoio aéreo aproximado quando o inimigo já não possui defesas aéreas relevantes, disse Hegseth. E embora isso possa parecer uma afirmação ousada, é em grande parte verdade. Os Apaches e os A-10 conseguem voar porque a Operação Fúria Épica e a Operação Roaring Lion realmente acabaram com as defesas aéreas do Irã. Em 5 de março, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, o tenente-general Ayal Zamir, afirmou que 80% dos sistemas de defesa aérea do Irã haviam sido destruídos ou desativados nas primeiras 24 horas dos ataques ao país. O que isso significa para o Irã é que restaram apenas pontos isolados de defesa aérea, muitas vezes nada além de soldados operando sistemas antiaéreos portáteis, em resposta a ataques que terminam mais rápido do que esses soldados conseguem reagir. As defesas em camadas do Irã se tornaram praticamente irrelevantes pelos Estados Unidos e Israel. No entanto, os comentários de Zamir não mostram tudo. Os problemas de defesa aérea do Irã começaram bem antes da Operação Epic Fury e da Operação Roaring Lion. Em 12 de dezembro, a Forbes relatou que o Irã tinha falhas críticas na defesa aérea contra Israel e, como vimos depois, contra os Estados Unidos. O ex-presidente Hassan Rouhani criticou as defesas ao afirmar: "Os céus do Irã estão totalmente seguros para o inimigo. Não temos mais real capacidade de dissuasão." Países vizinhos como Iraque, Síria, Líbano e Jordânia têm seu espaço aéreo controlado pelos Estados Unidos e Israel. Em outras palavras, os Estados Unidos e Israel tinham bases próximas o suficiente do Irã para entrar praticamente quando quisessem, mesmo antes do início da Operação Epic Fury. Isso era um problema, assim como os Estados Unidos e Israel já terem dominado as defesas aéreas do Irã antes. Na Operação Midnight Hammer, em junho, que iniciou a guerra de 12 dias entre Irã e Israel, grande parte das defesas aéreas iranianas foi destruída em horas. Esse é o problema subjacente para o Irã. Embora eliminar 80% das defesas aéreas do país pareça impressionante, o verdadeiro motivo do fracasso do Irã em impedir que A-10S e Apaches voassem em seu espaço aéreo é que essas defesas já estavam comprometidas antes da chegada dessas plataformas. Quando a Operação Epic Fury começou, segundo o Army Technology, o Irã tinha só cerca de 100 lançadores de defesa aérea restantes, provavelmente incompatíveis com todos os mísseis que desejava usar contra os Estados Unidos no início dos ataques aéreos. O Irã já começou em desvantagem. Meio ano foi insuficiente para restabelecer sua defesa aérea ao nível anterior ao enfraquecimento por Israel e Estados Unidos em junho. Por isso, Apaches e A-10 conseguem eliminar alvos militares em todo o Irã. Se o Irã tivesse defesa aérea, isso não ocorreria. O Apache isolado é um alvo fácil para defesas aéreas modernas. Com teto de serviço de 20 mil pés, ele seria alvo até de sistemas de defesa aérea russos e chineses antigos, presentes na rede do Irã. O S-300, por exemplo, que sabemos que está no Irã, supostamente é capaz de atingir alvos a até 19 milhas de altura no céu. Esse número se refere à versão mais moderna do S-300. Ainda assim, é cerca de 5 vezes a altitude máxima de um Apache, e versões antigas do sistema também lançam mísseis que superam muito o teto do Apache. O fato de o Apache estar voando no Irã já indica que Hegseth está certíssimo sobre as defesas aéreas do Irã, pelo menos em grande parte. Não podemos ignorar o fato de que 80% não é 100%. O Irã tem sistemas de defesa aérea, mas não se sabe ao certo quais e onde ficam. Como aponta o Army Recognition,
A-10 e Apaches operando sobre o Estreito de Hormuz mostram isso. Os Estados Unidos, ao menos, criaram grandes bolsões localizados de superioridade aérea. Provavelmente conseguirá manter esses corredores abertos com guerra eletrônica, bases avançadas e suprimindo defesas aéreas que o Irã tente implantar contra aeronaves dos Estados Unidos. A superioridade está se tornando supremacia, indicando que os Estados Unidos têm mais controle sobre o espaço aéreo do Irã. Mas antes de chegarmos a isso, vamos focar em como os Estados Unidos estão usando seus A-10 e Apaches no Irã. Os comentários de Hegseth indicam que ambos têm se concentrado em missões recorrentes nas vias navegáveis do Irã, especialmente no Estreito de Hormuz. Se esse for o caso, então essas são definitivamente plataformas que vêm com capacidades que as tornam perfeitamente adequadas para esse trabalho específico. O A-10 com sua blindagem de titânio, múltiplos sistemas de voo redundantes, capacidade de voar baixo e, é claro, seu canhão GAU-8A de 30mm que destrói aço parece quase feito sob medida para isso. Para lidar com as lanchas de ataque rápido que o Irã vem usando contra navios mercantes que tentam atravessar o estreito. Embora tenha sido originalmente projetado como um destruidor de tanques capaz de fornecer apoio às forças terrestres, o A-10 se destacou como uma plataforma versátil, que pode ser empregada quando as defesas aéreas do inimigo foram neutralizadas. Os barcos rápidos são destruídos pelos canhões do A-10, mas não podemos subestimar sua utilidade e ataques a alvos no Irã. Afinal, já vimos imagens de um A-10 usando seus canhões para destruir uma base utilizada por um grupo de milícia apoiado pelo Irã no Iraque. Então sabemos que ele está atacando alvos tanto em terra quanto no mar. No ataque, o A-10 usou seu canhão. Outros provavelmente já viram ele usar as munições de longo alcance, que podem ser carregadas na plataforma. Este avião de guerra dispara mísseis AGM-65 Maverick e bombas guiadas por laser ou GPS, projetadas para serem lançadas a quilômetros do alvo, reduzindo a ameaça das defesas aéreas durante o ataque. O A-10 pode ser equipado com mísseis AIM-9 Sidewinder, tornando-se uma ameaça em combate aéreo contra drones iranianos e aeronaves mais antigas da Força Aérea do Irã. A grande vantagem do A-10 é a versatilidade. Embora sua atuação no Estreito de Hormuz seja crucial para neutralizar uma importante forma de pressão que o Irã vem tentando usar para forçar o fim da Operação Fúria Épica, a versatilidade do A-10 permite seu uso em todo o Irã. Sim, ele é vulnerável a sistemas modernos de defesa aérea, como o S-300 que mencionamos anteriormente. Mas é aí que entra em cena a superioridade aérea dos Estados Unidos. Enquanto os A-10 estiverem nos bolsões seguros criados pelos Estados Unidos e Israel, são máquinas de destruição com tanto poder de fogo que os alvos acham que é o fim dos tempos ao serem atingidos. Os helicópteros Apache não são tão versáteis quanto o A-10. Porém, eles têm mísseis Hellfire e canhões automáticos de 30mm, tornando-os muito úteis no Estreito de Hormuz. O Apache é rápido para rastrear e atacar lanchas de ataque rápido do Irã, também é um helicóptero. Isso significa que ele pode pairar e voar devagar o suficiente para servir de escolta para navios da Marinha dos Estados Unidos e navios mercantes que tentam atravessar o estreito. Operações longas em espaço aéreo contestado são arriscadas para esse helicóptero de ataque, pois seu alcance, velocidade e vulnerabilidade a ameaças guiadas por infravermelho e radar o tornam alvo. Assim como os A-10, os Apaches americanos também não são atingidos. O Irã não tem meios para atingi-los, e isso, mais que os percentuais divulgados pelas FDI, prova que o controle dos céus iranianos está agora com os Estados Unidos. Estamos vendo uma campanha intensa, reforçada por essas plataformas não furtivas. Cobrimos esse tipo de conteúdo aqui no The Military Show. Se quiser ver mais análises assim, inscreva-se no canal para não perder vídeos. Até 25 de março, os Estados Unidos atingiram pelo menos 10 mil alvos no Irã. Isso indica alvos atingidos, não o disparo de 10 mil munições. Esta campanha aérea é tão grande que os Estados Unidos não conseguiriam realizá-la com apenas alguns tipos diferentes de aeronaves. Plataformas de alta capacidade, como antigos bombardeiros americanos e o A-10, são essenciais para garantir fogo sustentado em apoio a caças e bombardeiros furtivos em missões cirúrgicas no Irã. O impacto nas forças armadas do Irã foi devastador. Líderes estão sendo mortos à torta e à direito, começando pelo ex-líder supremo Ali Khamenei, uma das primeiras vítimas da Operação Fúria Épica. Os Estados Unidos afirmam que 92% das embarcações navais do Irã foram eliminadas e que os lançamentos de mísseis caíram 90% devido a uma campanha coordenada para destruir seus locais de lançamento de mísseis. Centros de comando e controle e instalações de produção estão sendo fortemente atingidos, com o A-10 no centro disso.
Barcos rápidos no Estreito de Hormuz enfrentam tanto a aeronave de ataque versátil quanto o helicóptero Apache. Qualquer ponto militar em terra sem defesas aéreas, como parece ser a maioria agora, deve receber a visita de um A-10 em breve. A infraestrutura de mísseis do Irã foi fortemente afetada pelo poder aéreo dos Estados Unidos. Em 29 de março, o Washington Post divulgou imagens de satélite, mostrando danos em importantes locais de lançamento no Irã. Pelo menos 29 locais de lançamento de mísseis balísticos do Irã foram eliminados desde o início da Operação Fúria Épica, segundo o Yalmit, o que contribui para a redução acentuada nos lançamentos de mísseis iranianos desde março. Os Estados Unidos também atacaram locais essenciais para a produção de mísseis balísticos do Irã. Há uma rede desses locais no Irã, todos sob supervisão do Ministério da Defesa e da Guarda Revolucionária Islâmica. Os Estados Unidos já atacaram 4 dos principais locais dessa rede, todos responsáveis pela produção de combustível para os mísseis balísticos que o Irã quer fabricar. Shahud, Pashin, Kojir e Hakimiyya sofreram danos ainda maiores do que os causados durante a guerra de 12 dias do Irã com Israel. Esses são alvos estratégicos. Mesmo os mísseis mais bem construídos não vão a lugar nenhum se não tiverem combustível e meios de lançamento. Com as defesas aéreas do Irã degradadas, os A-10 dos Estados Unidos e outras aeronaves lançaram bombas e munições de longo alcance diretamente nessas instalações. Melhor ainda mais para o A-10. Lembra que mencionamos como a base para destruir a defesa aérea do Irã foi preparada antes da Operação Fúria Épica? Os A-10 parecem ter ajudado a destruir as defesas aéreas restantes do Irã desde o início da Operação Fúria Épica. O Army Recognition aponta que os Apaches e A-10 estão no Irã devido à superioridade aérea estabelecida antecipadamente pelos Estados Unidos. Plataformas furtivas como o F-35 e o B-2 Spirit chamaram toda a atenção nos primeiros dias da operação, já que conseguiram voar para o Irã sem serem detectadas, para entregar poder de fogo em pontos militares críticos. Os F-22 participaram das primeiras ondas por serem furtivos, evitando serem abatidos pelas defesas aéreas do Irã. Tudo isso faz sentido, mas a presença dos A-10 nesse período não. Os Estados Unidos combinaram o uso dessas plataformas furtivas com guerra cibernética e eletrônica para degradar as defesas aéreas do Irã, mesmo sem destruir os sistemas. A interrupção das redes de radar e sensores do Irã pelos Estados Unidos, usando desde operações espaciais até aeronaves EA-18G Growler com equipamentos de guerra eletrônica, criou corredores temporários com menor ameaça das defesas aéreas. Isso permitiu que os A-10 e depois os Apaches avançassem, atacassem seus alvos e recuassem antes de as defesas aéreas do Irã voltarem a operar. Essa abordagem também sugere que os A-10 podem ter sido usados para atacar diretamente defesas aéreas iranianas já comprometidas por operações cibernéticas e de guerra eletrônica. Há certa ironia nessa abordagem. A plataforma que essas defesas deveriam combater também é responsável por sua destruição. A-10 e Apaches agora voam livremente sobre o Irã, indicando que a superioridade aérea está prestes a virar verdadeira supremacia aérea. Alguns já acham que essa é a situação no Irã, incluindo o ex-comandante do Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, e diretor da CIA, David Petraeus. Não estamos preocupados agora com as defesas aéreas e balísticas do Irã. Desde que se fique fora do alcance das metralhadoras pesadas, é possível atacar com força, diz Petraeus. Ele acrescenta: já temos supremacia aérea, não só superioridade. Acho que as pessoas têm razão em ser cautelosas em público com esse tipo de avaliação. A cautela é realmente importante. A principal defesa aérea do Irã pode estar inativa, mas ainda possui metralhadoras e lançadores de foguetes antiaéreos portáteis. Os altos escalões dos Estados Unidos ainda podem preferir afirmar superioridade aérea em vez de supremacia aérea. Mas na prática, os Estados Unidos podem enviar quase qualquer aeronave ao espaço aéreo do Irã e enfrentar pouca resistência, exceto por algumas ameaças isoladas. O máximo que o Irã fez foi danificar um E-3 Sentry americano, mas precisou de um ataque com mísseis a uma base na Arábia Saudita, não de um míssil antiaéreo. Talvez o ex-comandante do CENTCOM e general do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Frank McKenzie, resuma tudo da melhor forma ao descrever o estado atual das Forças Armadas do Irã. Acredito que estamos atingindo nossos objetivos. O CENTCOM segue um plano de campanha extenso e bem planejado. Neutralizamos as defesas aéreas iranianas a ponto de eu dizer que temos, na prática, supremacia aérea sobre grande parte do Irã.
E o que isso nos permitiu fazer foi caçar mísseis balísticos, diz Mackenzie ao Instituto Judaico para a Segurança Nacional dos Estados Unidos. 2 ex-comandantes do CENTCOM usam supremacia aérea em vez de superioridade aérea. Eles estão dizendo que a alta cúpula da estrutura militar dos Estados Unidos atualmente não vai dizer. Aqui começaremos a ver mudanças para o Irã. Os Estados Unidos usarão bombardeios aéreos, mas não na mesma escala vista até agora. Não precisam ser. Grande parte da infraestrutura militar do Irã já foi atingida. Como Mackenzie aponta, os locais de lançamento, armazenamento e produção de mísseis balísticos do Irã são agora grandes alvos, e o A-10 é ideal para atacá-los com munição de longo alcance. Os A-10 serão enviados para áreas aéreas seguras próximas às instalações de mísseis do Irã, soltarão suas cargas e retornarão à base. Quem não estiver voando sobre o Irã vai passar o tempo lidando com barcos rápidos no Estreito de Hormuz, junto com os helicópteros Apache citados por Hexet. O Wall Street Journal afirma que essas 2 plataformas foram tão importantes que iniciaram a disputa pelo Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos devem levar semanas para limpar o estreito dos lançadores de mísseis antinavio, barcos rápidos e outros equipamentos militares iranianos. A-10 e Apaches atuam nos flancos sul do estreito, afirma o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane. Aliados dos Estados Unidos também usam Apaches contra drones de ataque suicida, diz Kane. Combine essas 2 aeronaves com os caças que os Estados Unidos estão posicionando no Estreito de Hormuz e você tem uma combinação poderosa de poder de fogo, que torna muito mais arriscado para o Irã manter seu bloqueio em Hormuz. Mais arriscado sim, mas não impossível. O estreito ainda está praticamente bloqueado, com apenas um pequeno fluxo de navios mercantes conseguindo passar. O presidente Trump estendeu o prazo do Irã para reabrir totalmente o estreito até 6 de abril. Então, na próxima semana, devem ocorrer mais ataques de A-10 e Apache para mostrar ao Irã o poder de fogo dos Estados Unidos. Se o Irã vai ceder à exigência de Trump é a grande questão. Se isso ocorrer, A-10 e Apaches terão enfraquecido tanto a posição do Irã no Estreito de Hormuz que o regime se verá sem opções. Mas se o Irã persistir com o bloqueio, é aí que as tropas podem entrar em ação por terra, onde poderiam atacar a ilha no Estreito de Hormuz e focar na ilha de Karg, que é vital para a economia do Irã. Os Estados Unidos já se preparam para esse tipo de operação. A maior invasão terrestre da história do Irã pode acontecer em breve. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. Gostou do vídeo? Inscreva-se no The Military Show para mais sobre Operation Epic Fury. Obrigado por assistir.